Você já se sentiu refém da sua própria vida? Reagindo a tudo, a todas as pessoas, às situações lá fora, e de repente você nem sabe o que acontece com você e você reage emocionalmente, né? Como se você estivesse vivendo, como se você estivesse sendo levado ou arrebatado por uma onda de medo, raiva, tristeza, e que você nem entende por que isso está acontecendo com você. Olá, eu sou Luciana Zapata, arquiteta de gente. Se você chegou até aqui, é porque isso fez sentido para você. Porque ser levada e tomada por uma onda de emoções que você nem sabe direito de onde vem e como vai embora, isso funciona como se você vivesse dentro de uma prisão invisível, né? E o que a gente chama nessa prisão invisível, que poucas pessoas têm conhecimento, a gente chama de prisão emocional, né? Aqui nós não vamos falar de autoajuda. Isso é uma coisa que está cheio de outros influencers, youtubers, um monte de gente falando sobre uma autoajuda meio superficial, meio rasa. Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos falar sobre uma coisa muito mais profunda e que realmente vai te libertar. Finalmente, nós precisamos tomar consciência de um território pouquíssimo desbravado, que é o território emocional, que todos nós temos, mas muito pouco a gente conhece. Por isso que a gente se torna refém dele próprio pela nossa ignorância e desconhecimento, né? Essa prisão é tão inconsciente, é tão invisível, que a gente confunde os sintomas com a realidade. A gente não entende direito o que acontece, né? E o que a gente chama de problemas, nós vamos agora passar a entender esses problemas ou esses sofrimentos, essas picadas que chegam, como nós vamos entender como pistas. E ao invés da gente fugir, a gente agora vai começar a enfrentar essas pistas, né? Então a primeira pista que a gente vê é a pista da reatividade, né? De repente eu tô quieta em paz no meu canto, eu tô aqui trabalhando, né? Eu tô aqui fazendo qualquer coisa, estou dirigindo e de repente, sem mais nem menos, uma palavra ouvida, ou se eu chego em casa depois de um dia de trabalho, eu vejo a casa uma bagunça, a pia da cozinha cheia de louças, ou alguém no trânsito me dá uma fechada, me xinga, qualquer coisa, às vezes um colega de trabalho que faz um comentário que aparentemente parece inofensivo, isso já é o suficiente para tirar a gente daquele estado de bem-estar, de paz que a gente vivia e colocar a gente num lugar de agitação emocional, de reação emocional. E muitas vezes ou a gente engole tudo isso, porque a gente realmente não sabe o que fazer, não sabe controlar, ou muitas vezes a gente joga para fora, cospe para fora, esbraveja, e aí a gente se arrepende, né? A gente fica tentando controlar ou soltar essas reações emocionais, mas nada disso funciona. Essa é a primeira pista. A segunda pista é uma necessidade infantil que todos nós temos de se sentir validado, reconhecido, admirado e aprovado. Todos nós temos, por mais que a gente mascare, por mais que a gente coloque disfarces e finja que nós não precisamos disso, sim, todo mundo é o nosso lado muito imaturo, que a gente não sabe se reconhecer, não sabe se validar, não sabe admirar-se, né, com a nossa própria pessoa. Então é como se a gente quisesse se encolher, como se a gente quisesse se mudar, como que a gente quisesse se transformar naquilo que o outro espera de mim para que eu consiga aplauso, reverências, e isso
para que a gente não se sinta rejeitado, excluído ou desqualificado. A terceira pista, que também é extremamente importante, é a terceirização da culpa. Isso também nos ensina um estado de imaturidade da pessoa, não assumir responsabilidades como um adulto. Estou me sentindo mal, algo aconteceu no meu entorno, em volta de mim, que aparentemente foi uma pessoa, foi uma situação, mas na realidade, por que eu me deixei abalar? Por que eu me deixei sensibilizar por tudo isso? Então a terceira pista é essa terceirização da culpa. A gente está sempre, toda vez que a gente está nesse estado de reação emocional, de medo, de falta de paz, de desequilíbrio e sofrimento interno, eu sempre vou apontar lá fora para ver quem é, quem foi o culpado disso, quem foi o culpado, quem tem esse poder sobre mim, né? E a verdade é que nunca nos ensinaram a assumir responsabilidade e ver também a nossa permissão de que os outros me tirem a nossa paz. E por quê? Porque a gente não foi ensinado sobre esse estado soberano, né? De você se assenhorar do que você está sentindo e se responsabilizar também por quando você não está bem, quando você não está em paz, quando você não está em equilíbrio, né? A boa notícia é que a chave, né, a chavinha para ter esse controle e conhecer esse território, ela não está fora. A gente acha que a gente depende do mundo e das pessoas lá fora ou de circunstâncias ou condições. Esse talvez seja a maior pegadinha que a gente vive, a maior prisão que a gente vive, porque ao projetar para o mundo lá fora, para as pessoas lá fora, a gente não percebe que a gente está abrindo do nosso poder interno de mudar qualquer situação, tá? Então, reconhecer que a gente não sabe o que fazer. Esse é o primeiro passo, para que a pessoa possa se abrir, para se conhecer e ver o que eu posso fazer diferente dessa situação, porque muitas vezes a gente passa por situações repetitivas, por ciclos viciosos que vão e voltam, aliviam e voltam a apertar, né? E na realidade a gente não sabe o que fazer. Então o primeiro passo é reconhecer que você não sabe o que está acontecendo dentro de você, né? E a gente, na realidade, não precisa entender tudo. Isso é um território, como eu digo, que a gente vai conquistando. Mas sim, a gente precisa escolher aprender, né? E a partir do momento que a gente começa a entender o nosso estado de não consciência, de ignorância emocional, as coisas começam a mudar. A soberania emocional, ela não é um estado de se sentir perfeita, né? Um estado idealizado de perfeição, de estar acima de tudo e de todos e inabalável. Isso não existe, isso é outra ilusão. O estado de soberania emocional, sim, é sentir tudo, de bom e de ruim, que vai acontecendo à nossa volta, provocado por circunstâncias ou pessoas, mas a gente começa a não mais reagir, a gente começa a desvendar por que eu perdi a paz, o que foi que eu permiti que eu não vou permitir mais, o que eu posso fazer e criar uma situação diferente, em vez de reagir, como eu posso elaborar tudo isso, compreender tudo isso e passar a agir.